tornei professor do IFM em 2009, mas essa vontade de ser professor, ela ocorreu durante a graduação. Eu entrei na graduação dia 2 de março de 1998 e eu já sabia que eu queria ser professor universitário. Então eu entrei com esse intuito de ser professor universitário, que era uma carreira que me encantava muito, me encanta, onde você recebe seu salário para estudar, né? Eu acho que tem poucas profissões no mundo que é tão gratificante como ser professor. E o caso de eu ser professor do IFM, eu já sempre gostei da estatística, é um caso interessante que quando eu fiz a inscrição para a UFPEL, tinha 3 vagas para estatística e o primeiro concurso exigia doutorado e eu só fui o único inscrito no concurso. E o edital passa por retificações, que é coisa natural, às vezes tem recurso, e mudaram a exigência do edital. E ao mudar a exigência, como eu tenho a minha formação não em estatística, mas áreas afins à estatística, não pude fazer o concurso. Aí não fui, estava fazendo inscrição para vários outros concursos no país e na época sim eu tive uma ligação aqui do chefe do departamento, nosso colega, infelizmente falecido, professor Germa. Na época eu não conhecia, só sabia que ele era chefe. Ele ligou para mim e falou: William, aconteceu isso, mas vai abrir um edital para exigência de mestrado e você poderia se inscrever de novo. Foi uma delicadeza do professor Germa em me dar um retorno, assim, não era necessário. E eu me inscrevi e aí eu fiz o concurso. O concurso aqui teve 45 inscritos, foram 15 dias de concurso. A minha esposa estava no Amazonas, então eu estava entre Amazonas e Minas Gerais. E fiquei 15 dias aqui em Pelotas fazendo um concurso em várias etapas, cumprido, porque não era eliminatório, tinha que fazer todas as etapas e tinha um memorial. Mas eu vim muito tranquilo para fazer e eu tive que fazer uma escolha, né? É muito difícil no final do meu concurso, porque eu tinha um concurso também na universidade onde eu estudei, onde eu me qualifiquei. Então eu tive que escolher entre terminar um concurso aqui na UFPEL e iniciar um outro concurso na universidade, onde eu talvez teria boas oportunidades por conhecer já toda a estrutura. Como eu senti mais confiança nesse concurso, eram 3 vagas, eu estava mais, eu decidi arriscar ficar e felizmente eu fui aprovado. Entrei aqui no departamento de matemática e estatística em janeiro de 2009. Então assim, me tornei professor do IFM, né? Foi uma realização de um sonho muito bem planejado por muitos anos, desde 95 até 2009, que eu me planejei a seguir uma carreira. Então, a partir de 2009, eu entrei na UFPEL e foi muito bem recebido pelo departamento. Uma leva entrou em agosto e outra leva entrou em dezembro e janeiro. Eu vim na segunda leva do Reúne, junto com vários colegas, simultaneamente. Como a maioria dos professores aqui antigos eram mínimos, e uma leva de novos professores, isso também não foi planejado para a universidade, né? Eu lembro que a gente teve muita dificuldade de infraestrutura quando a gente entrou em 2009, porque os gabinetes não eram preparados adequadamente, uma expansão muito rápida, as salas de aula. Então vivíamos um momento de muita transformação. O diretor na época era o professor Gil Medeiros, da computação. E felizmente eu convivi muito com o professor Gil. Eu tenho uma gratidão enorme. Já faleceu há alguns anos, mas é uma pessoa incrível, né? Eu tive a oportunidade de conviver e respeitar, porque mesmo que eu discordasse quase na totalidade das ações dele como diretor, mas como uma relação sadia, mesmo não concordando, a gente se tornou até próximos e amigos, assim, coisa. O outro professor que me recebeu muito bem foi o professor Sérgio Oliveira, que na época ele era subchefe do professor Germa, que deu muito suporte na UFPEL sobre como funciona o departamento. É uma pessoa que eu estou extremamente grato também, já está aposentado. O departamento de matemática e estatística, ele vinha em uma mudança radical. Era pouquíssimos professores efetivos e muitos professores substitutos. Então eu fui recebido aqui por nosso colega hoje que está na faculdade de educação, o professor Bretas, o professor Germa, o professor Sérgio, o professor Márcia Cintia, o professor Giovanni, que é muito atencioso comigo. E
Outros professores que estavam aqui, professor Amaury, o Instituto de Física e Matemática, ele é um instituto muito antigo, tão antigo quanto a UFPEL, e a convivência com o professor Gil me permitiu não conhecer apenas o IFM, mas toda a universidade, né? Então, a universidade ela tinha menos de 40 cursos e foi expandindo para quase 100 cursos de graduação. Uma explosão de novos professores, novos alunos, então nós saímos de um número muito baixo de alunos para um número muito alto. E eu tive um desafio muito grande, que é outra pessoa que eu admiro, assim, que eu respeito e amizade, que é o professor Victor, que me convidou a um desafio de ser vice-diretor com menos de um ano de universidade. Eu parecia tão louco, né? Talvez daqui a 20 anos eu poderia pensar nisso. Não, eu quero que você esteja do meu lado para a gente trabalhar junto. Parei, pensei, consultei a minha família e aceitei esse desafio enorme. Vice-diretor não substitui o diretor eventualmente. Foi uma experiência muito boa. O professor Victor é um cara muito dinâmico, uma pessoa fantástica. E eu aprendi muito com ele, assim, numa dimensão de trabalho mesmo, de projeto, de planejamento. Mas confesso, né, com um lado aqui pessoal, eu não tenho vocação nenhuma para ser administrador. Não gosto. Eu gosto de dar aula, gosto de estudar. Mas em determinados momentos a gente tem que fazer certas escolhas e certos sacrifícios. E eu sempre sonhei com um ambiente melhor. Para vocês terem uma ideia, assim, nenhum gabinete da matemática e estatística tinha ar-condicionado quando a gente chegou. O nosso piso era bruto, não tinha nem verniz, não tinha nada. O departamento de física vivia aqui no prédio em frente, prédio dos laboratórios de física, em condições horríveis. Tivemos a oportunidade, então, de sonhar o IFM. Sonhamos o IFM com bacharelado em física, com doutorado em física, com mestrado em modelagem matemática, com mestrado em educação matemática, um bacharelado em matemática. Todos esses sonhos iniciais que nós tínhamos, o que ainda está aguardando é o bacharelado de matemática. Os outros a gente conseguiu durante a gestão do professor Victor. Então o professor Victor me chamou na sala da direção, né, no final da gestão, que ia ter eleição do IFM, e me informou, né, quase que eu deveria ser o candidato a diretor. Isso foi um desafio, acabei assumindo. Teve momentos marcantes na minha primeira gestão, muito aprendizado. A minha primeira gestão eu peguei ali em 2014. E quando eu decidi que não seria candidato em 2018 ou 2022, seria o Fábio. O Fábio, por questões pessoais, não quis. Aí eu fui comunicando a alguns colegas, assim, e muitos pediram para que eu continuasse, assim, como candidato a diretor para manter as coisas. Confesso que, particularmente, não era meu interesse, mas tinha um número significativo de pessoas que foram à minha sala, conversaram, pediram que eu me doasse mais um período e conversei com minha família novamente e convidei a professora Thaís da Educação Matemática a compor. Ela também tinha outras questões, elas estavam criando mestrado em Educação Matemática, um departamento de Educação Matemática pequeno, quase todo mundo tem cargos administrativos, mas eu achava que a Thaís seria uma pessoa interessante a compor. Eu tenho ainda comigo que eu gostaria de ver muitas mulheres à frente da direção do IFM e quero ver isso ainda, porque eu acho que a estrutura já é muito ruim para as mulheres. É um peso muito grande para as mulheres em todas as dimensões, principalmente no campo universitário, porque carregam assim todas as obrigações, por mais que tenham seus parceiros, suas coisas, mas a sociedade ainda é muito dura para a mulher professora, pesquisadora. Mas talvez passar pela direção traga olhares diferentes e amplie nossa perspectiva, né, para ter a representação, né? Num segundo momento, né, foi mais uma questão de consolidação, porque muitas coisas o IFM foi pioneiro. Eu tive a grata lembrança assim, dos pontos marcantes, que desde lá do professor Victor, né, com quase 12 anos de envolvimento à frente do IFM, nós conseguimos investimentos para os laboratórios de física, na casa de milhões de reais. Através dos professores, conseguimos investimento também para os laboratórios do Lema, renovar
algumas coisas. Com a saída da computação, conseguimos ampliar os nossos espaços físicos com demanda do mestrado e doutorado em física, mestrado em matemática, e a educação matemática conseguiu se consolidar como um departamento, conseguiu um mestrado, a educação à distância retornou para o IFM. Então nós vivemos um momento de consolidação de um projeto que iniciou lá em 2010, em 2018 a 22 nós fomos consolidando essa perspectiva, várias tentativas de um bacharelado em matemática, que fosse um bacharelado interdisciplinar no primeiro momento, mas os sonhos eles não podem ser esgotados numa geração só, fica para as próximas gerações mais esses desafios, e foram marcantes, intensos, e durante tudo isso, né, a gente teve um período de pandemia que foi muito difícil para a humanidade em geral, para nós da área acadêmica também, porque nós perdemos nosso espaço de convivência, de trocas. Um fato marcante é a convivência na era do professor César Borges, né? Eu tenho ele um carinho enorme, mas o IFM foi muito compatível a algumas ações da reitoria. E talvez é interessante assim, entender esses movimentos políticos universitários, que o IFM hoje era para ser a maior unidade acadêmica da UFPEL. Então nós seríamos hoje uma representação muito grande. E isso causava muito medo para vários grupos. E o que eles fizeram, na verdade? Estimularam o professor César Borges a dividir o IFM. Isso foi um papo muito marcante. Uma primeira divisão que teve do IFM foi a retirada do ensino à distância, criando um centro de educação à distância, que passou a contratar professores só no ensino à distância. O ensino à distância nasceu aqui com o professor João Arthur e a professora Gertrudes, junto com outros colegas hoje que são professores que na época eram alunos, tutores, professor Maurício Braga, professora Silvia, professora Thais, que sim, sempre viveram boa parte, desde a criação até a expansão do curso de educação à distância. Então, um fato marcante é que, se a UFPEL hoje tem educação à distância, nasceu no IFM, no Departamento de Matemática e Estatística, com essas pessoas que se dedicam e se dedicaram muito a essa área. Então, essa área foi retirada momentaneamente do IFM, com isso outros professores foram contratados em outros centros, né, não no Instituto. Tivemos também uma saída do Departamento de Informática, na época, que é um curso de computação, engenharia de computação, junto com seus cursos de pós-graduação, que eram muitos professores, mais de 20 professores, é um número significativo. E tivemos a extinção do Departamento de Desenho, né, que era um departamento menor do IFM. Que a gente possa viver coisas boas e coisas ruins simultaneamente. Eu acho que isso que nos torna humanos para enfrentar as dificuldades. Não um hiperfoco só nas coisas ruins, mas em todo o processo. Realizações de um aluno, de um colega, da sociedade e assim na educação que está passando por um momento muito difícil, mas que a gente tenha perseverança, resiliência e resistência para passar por esse momento que com certeza teremos tempos melhores. Uma mensagem que eu gostaria de deixar principalmente para os estudantes aqui, que a gente deveria se mobilizar para ter uma associação de egressos dos alunos, para que vocês pudessem visitar de tempos em tempos o IFM e que durante a graduação vocês fizessem uma memória de vocês. Outras instituições já fazem isso, porque assim, talvez vocês não se dão conta, mas é um momento muito importante na vida de vocês. E isso tem que ficar, de uma certa forma, registrado. Eu acho que durante a formatura, se vocês conseguissem pedir para os colegas escreverem sobre vocês e ter lá uma sua biografia ou um vídeo, e a gente pudesse manter isso numa associação de ex-alunos do IFM com encontros de tempos em tempos,
seria uma coisa muito importante para a extensão da universidade e o contato permanente dos egressos com a instituição. Acho que isso é uma coisa que infelizmente eu não tive como motivar, mas deixo esse recado aí para as gerações futuras. Quem sabe pensar isso com carinho, que seria muito interessante a gente ter isso no IFM.